Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora das Graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O último grande texto que prometi citar, e era conveniente citar sobre o assunto do juízo, o segundo novíssimo, morte, juízo, inferno e paraíso, é o que vai ser abordado agora e vamos destrinchar, palavra por palavra, que nosso Senhor Jesus Cristo irá pronunciar naquele grande acontecimento que marcará o desfecho da história da humanidade, terminando para sempre o tempo e consumando a eternidade. Seja a eternidade feliz, o céu, seja a eternidade desgraçada, para sempre o inferno. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos de volta dando continuidade ao nosso assunto que já vem sendo desenvolvido há várias aulas, vários encontros, mais de 25 certamente, sobre a escatologia. O tratado que aborda as derradeiras realidades: morte, juízo, inferno e paraíso. O juízo final. Vamos ao texto, Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 46, conhecidíssimo. O texto que acho que todos nós já desde a catequese, desde a tenra infância, vislumbramos, também está celebrizado, eternizado em tantas obras, a mais famosa delas, sem dúvida alguma, e eu pediria que no seu celular, no seu computador, no seu televisor, você desse uma olhadinha no juízo final na Capela Sistina, no Vaticano, Michelangelo, que descreveu de forma tão bonita e assustadora. É só olhar para o lado esquerdo e você vai ver o susto, e do lado direito você vai se alegrar. E é exatamente inspirado nesse texto que Michelangelo fez uma das obras mais famosas do cristianismo, quiçá da humanidade. Ao texto. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos,
Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer, e estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Irmãos, acontecerá isso literalmente. Será o desfecho da nossa história. Quando não sabemos, Jesus não nos deu a conhecer. É uma cena grandiosa, espantosa, ao mesmo tempo, paradoxal. O que há de belo e de horroroso, o que há de jubiloso e horrendo, acontecerá exatamente nesta mesma situação. Já vimos, já estudamos aqui, sobretudo quando analisamos a parábola de Lázaro e do rico, nos tormentos do inferno, o rico, e no seio de Abraão, Lázaro, o diálogo entre pai Abraão e o rico. Enfim, ninguém se entristecerá, no céu não haverá luto, não haverá dor, não haverá tristeza. Não vou mais retomar aquilo que já bati centenas de vezes, que todos do inferno verão de alguma forma a felicidade sem fim, verão o gozo, o júbilo dos eleitos, porque o rico no inferno viu pai Abraão e Lázaro. A recíproca também é verdadeira, mas nem o rico haverá para ele possibilidade de arrependimento. As palavras de Abraão: entre nós e vocês existe um abismo, de sorte que quem está aí não pode passar para cá, e vice-versa. E também quem, olhando os condenados no inferno, não se entristecerá. Agora, o assunto vai ser exatamente este: os tipos de fome, os tipos de sede, os tipos de peregrinação, os tipos de nudez, os tipos de enfermidade e os tipos de prisão. Sim, porque as palavras do Senhor para os eleitos, vocês acabaram de ouvir: tive fome e me destes de comer. É corretíssimo dizer que essa fome é também material. O que é incompleto é dizer que ela é só material, porque vamos ver na Bíblia que existem fomes espirituais. É correto dizer que tive sede e me deste de beber. A sede se refere a dar água mesmo, água, H2O, para saciar o corpo desidratado. É correto. O imperfeito, eu diria até para certas pessoas o desonesto, é você dizer que só existe na Bíblia um tipo de sede. E é o que nós vamos ver, as outras sedes espirituais. Era peregrino e me acolhestes. É correto dizer que aqui Jesus está se referindo a pessoas que estão num trajeto, no itinerário, enfim, materialmente caminhando, ou de carro, ou de avião, seja lá o que for. O incorreto e o incompleto é você negar e dizer que não existe outro tipo de peregrinação espiritual. E vamos ver na Bíblia que há peregrinações que não são com os pés, são de outra natureza. É correto você dizer que quando Jesus disser estive nu e me vestistes, isso se refere à roupa mesmo, roupa, cueca, camisa, calça, sutiã, de quem não tem os desnudos. É correto. O incorreto é você dizer que só existe nudez material, porque existe uma nudez espiritual e vamos ver isso na Bíblia. É correto você dizer que com as palavras de Jesus, eu era enfermo e me visitaste. Jesus aqui está se referindo aos enfermos mesmo, que padecem enfermidades psicológicas, psiquiátricas, estão internados em hospitais, asilos, creches e também em casa. Enfim, é enfermidade que atinge realmente a psique e atinge o corpo. É correto. O incorreto
é você achar que só existe esse tipo de enfermidade, como se a Bíblia não falasse de outras enfermidades espirituais. E para concluir, eu estava na prisão e viestes a mim. É correto você dizer que nosso Senhor Jesus Cristo aqui se refere a pessoas encarceradas, a pessoas que estão em institutos correcionais, pessoas algemadas, que estão privadas da liberdade, do direito de ir e vir. É correto. O incorreto é você negar que existem outras prisões, prisões da alma, prisões do afeto, prisões da emoção, prisões também da ignorância, a prisão mais terrível, a mais avassaladora de todas, de quem não foi coagido por nenhuma autoridade, goza do direito constitucional de ir e vir, mas é uma pessoa aprisionada pelo pecado, serva escrava do demônio. Muito bem. O que é que esse estudo, e eu acho que vai precisar de umas 4 aulas, 4 vezes 4, 16 vídeos, porque a gente tem que mastigar bastante na Bíblia essas passagens, ou seja, essa frase de Jesus tem vários sentidos na Bíblia. Ou seja, não se pode falar apenas de nudez material, existe uma nudez espiritual. Não se pode falar apenas de fome material. O próprio Jesus disse ao diabo que é meio restritivo. Ele quer que a gente tenha uma noção bastante restrita, bastante pontual, pragmática e, portanto, por definição, perigosa. Nem só de pão vive o homem, mas de um outro tipo de pão. Pois bem, o que é que esse estudo vai trazer para a mente da gente? Vai alargar os horizontes de tal maneira que quem tem um coração reto, quem está verdadeiramente impactado positivamente pela Escritura e quer a santidade a todo custo, quer viver a radicalidade do Evangelho, quer já antecipar o céu aqui na terra, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, vai perceber que essas palavras de Nosso Senhor englobam simplesmente todos e cada segundo de nossa vida, todos e cada um dos acontecimentos, dos fatos, dos eventos, dos sonhos, dos projetos da nossa vida, porque dificilmente, e eu diria até em pensamento, é muito, muito, muito improvável que haja um momento da nossa vida em que nós não nos identifiquemos, ou pessoas que Deus coloca na nossa vida não se identifiquem com algum tipo de privação a ser suprida, que poderia ser suprida, mas não foi suprida, nossa e do próximo. Nós, na condição de carentes de roupa material ou espiritual, de comida material ou espiritual, de bebida material ou espiritual, de prisão que clama por uma libertação, a quebra dos grilhões. Todas essas palavras vão abrindo, vão inserindo, vão mostrando que o juízo final não está longe de ser uma espécie de cobrança de ONG. O que é a cobrança de ONG? A ONG, ela está preocupada somente com os bens materiais. Aqui ela se propõe conceder. Creches, tem ONGs que cuidam de creches, de asilos, de orfanatos, de promoção, de inclusão social, de dar trabalho, de dar comida, de dar cestas básicas, etc. O que, por favor, não estou desmerecendo, só estou dizendo que há muito mais de bondade, de generosidade, de caridade, que envolve elementos que o Estado não tem competência nenhuma, mesmo porque ele não pode gerenciar, porque são coisas espirituais. Da mesma forma, qualquer um que ideologizadamente dentro da igreja tem uma visão, eu diria, filosófica e ideológica bem imanentista, isto é comida mesmo, aí sai a crítica, o ataque, não é? É essa parte da igreja que só quer saber de doutrina, que só quer saber de ensino, que só quer saber de espiritualidade.
é no fundo uma incompreensão tremenda. É no fundo uma leitura reducionista da Escritura. Uma leitura, uma interpretação literal dessas palavras: dá de comer, dá de beber, vestir quem está nu, visitar quem está enfermo, acolher peregrinos, como se isso só tivesse um sentido. Bem-vindos à Escritura, que é bem mais ampla do que certos ideologizados e, portanto, alienados dentro da igreja. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.